Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Então, nesta aula de hoje, nós vamos iniciar esse novo módulo, né, que é o nono módulo, e nós vamos falar um pouquinho sobre parnasianismo, certo? Terminamos no módulo passado falando sobre substantivos e adjetivos. Na literatura, falamos um pouquinho sobre realismo, já falamos sobre romantismo, naturalismo, certo? Nesse módulo, nós vamos iniciar o parnasianismo. Espero que vocês gostem. Eu adoro, né? Então, vamos lá. Então, nessa aula, vocês verão parnasianismo como um movimento antirromântico, a arte pela arte, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, que foram os principais autores parnasianos. Então, vamos lá. Aqui vocês têm uma imagem. Essa imagem é a imagem do Monte Parnaso, né? Esse Monte Parnaso era onde os poetas gregos iam na Grécia Antiga para declamar os seus poemas, né? Então, uma das características aí do parnasianismo vai ser essa cultura greco-romana, certo? Por isso que o título, né, o nome do movimento literário se chama como Parnasianismo, né? Vem do Monte Parnaso. Nós temos aí um poema chamado A um Poeta, nós vamos lê-lo e vamos ver algumas características parnasianas. Esse poema é um poema de Olavo Bilac, que diz o seguinte: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na forma se desfaça o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Então, olha aí, né? Vamos aí trazer para dentro desse poema, falando aí da Grécia, né? Os templos gregos. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o objeto agrade, se lembrar dos andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então percebam que o poeta, aí para escrever a sua poesia, o seu poema, Beneditino foge do turbilhão da rua. Beneditino foge do que? Dos barulhos, para ficar onde? No aconchego do claustro, para com paciência poder construir o quê? O seu poema, certo? Mas ele diz o quê? Não se mostre na fábrica o suplício, não se passe, quando está se escrevendo o poema, aquilo que foi suplício, né, que foi construir esse poema. Então percebam que esse poema de Bilac, ele traz uma característica muito forte do parnasianismo, que é o culto pela forma e principalmente pelo soneto. Então, o que seria um soneto? Um soneto, ele é um poema onde nós temos as duas primeiras estrofes escritas com 4 versos e as duas últimas estrofes escritas em 3 versos, né? Então, o que seria uma estrofe? Só lembrando, a estrofe ela é um conjunto de versos, ok? Então vamos trocar ideias aí sobre esse poema. O que ele tem, principalmente de parnasianista? Verbos no imperativo. Escreve, trabalha. Então percebam que esses verbos, eles são típicos de manual de instrução. É como se o poeta, ele tivesse dando um manual de instrução de como se escreve um poema, certo? É uma ordem. Recurso da metalinguagem. Então, que recurso é esse? Esse recurso da metalinguagem é quando o poeta, ele se utiliza da linguagem
para falar da própria linguagem. Então, ele, através da linguagem, por meio da linguagem, ele fala o quê? Como se escreve um poema. Ideia sobre o fazer poético, né? Então, ele traz uma ideia aí de como é que se escreve um poema, né? Arte pura. Então, esse poema, ele é feito, ele é dito como uma arte pura, como uma arte perfeita. Vocabulário difícil e sofisticado. Então, esse vocabulário aí é bem sofisticado, que muitas vezes precisamos de um dicionário, né, para entender o que o poeta quer dizer. Aqui nós temos a tríade parnasiana, né, que foram os três principais parnasianistas brasileiros: Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Nós vamos ver os três ainda nesta aula, certo? Para você, o que seria arte? Essa foi uma questão é, muito discutida pelos parnasianistas, né? Eles queriam saber qual era a função da arte, né? Para o romântico, a função da arte era expressar os seus sentimentos, né? Era ser subjetiva, era expressar o que estava se passando naquela localidade, isso era a função da arte. Para o parnasianista, nós temos outra função para essa arte. Aí eu trago para vocês aí três imagens. Todas elas são arte. Nós temos aí um vaso grego, né? Um vaso bem detalhado, seria arte. Nós temos aí a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, seria arte. Nós temos aí um mictório, seria arte. Então, para os parnasianistas, qual dos três seria arte? Né? Para o parnasianista, com certeza o vaso seria arte. Não sei se Mona Lisa seria arte, mas o mictório com certeza não seria arte, certo? Mas olha só, para os parnasianistas, a arte, a função da arte era expressar a própria arte. Por isso que eles tinham uma frase que era dita por eles, que era cultuada por eles, que era a arte pela arte. A arte ela é bela por si mesma. A arte não precisa de nenhum meio para ser arte. A arte não precisa de nenhum sentimento. A arte não precisa de nada para ser arte. Ela é arte por si mesma. Por isso que a arte ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa dar forma. Isso quer dizer o quê? Que os parnasianos, eles cultuavam a forma no lugar do conteúdo, certo? Então, não importa para eles o que o poema diz, o que o poema fala. O que importa é a forma desse poema. Se ele é bem trabalhado, ele é bem escrito, ele é arte, ok? Então, para nós, o que seria arte aí, né? Nós temos aí o jarro, né? Ele é arte, com certeza, né? Bem detalhado, é arte. Nós temos aí a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, uma obra renascentista, é arte também, né? O renascentista, ele está bem além dos parnasianos, né? Mas é arte, né? Nós temos aí o mictório. Esse mictório, ele foi feito por Duchamp. Duchamp, ele foi um grande autor dadaísta, né? Que foi das vanguardas, vanguardistas, muito além dos parnasianistas, muito na frente dos parnasianistas. Os vanguardistas foi da onde iniciou e, vamos dizer assim, iniciou e vai terminar com o movimento modernista, que nós vamos ver só no próximo ano. Mas os dadaístas, eles buscaram o quê? Criticar e romper com esse poema, com essa forma de fazer poema, de fazer poesia, de fazer arte dos parnasianos, ok? Então, esse mictório aí do Champ foi uma crítica, foi uma maneira de romper do que seria a arte, né, que Duchamp fez, que atualmente está no Museu do Louvre. Então, os três seria arte. Então, características do parnasianismo: culto à forma,
falei isso para vocês. Que forma é essa? É mais importante para o parnasianista a forma do que o conteúdo. Então, eles vão privilegiar os sonetos. Então, o que seria o soneto? O soneto ele seria um poema com a forma fixa, que seria as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas estrofes com 3 versos. A arte pela arte, então a arte é bela por ela mesma, né? Ela não precisa de nada para ser arte, ela só precisa ser, ela precisa ser bem feita, ela precisa ter uma forma. O universalismo, enquanto os romantistas eles buscavam temas típicos daquele povo, buscavam o subjetivismo, o sentimento, expressar os sentimentos, a pátria, falar da mulher amada, que é muito específico. O parnasianista não, ao contrário, ele é universal. Ele vai buscar temas universais, a verdade, vai buscar a beleza, né, temas universais. Vai falar sobre o amor, mas de uma maneira muito mais objetiva do que subjetiva, primando pela forma, não pelo conteúdo. O descritivismo, né, os poemas, eles têm essa característica descritiva, né, de descrever um vaso, descrever situações, descrever objetos. Racionalismo, né, eles buscavam a razão no lugar da emoção. Então, o que vai prevalecer vai ser o quê? A razão. Então, nós temos aí um poema de Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira ele foi chamado o mestre do Parnaso. Ele foi o autor, o poeta que fundou a Companhia Brasileira de Letras, né, a Academia Brasileira de Letras. Então, olha só o que ele faz. O título do poema dele é Vaso Chinês. Lembram que eu falei para vocês que eles gostam, né, de descrever objetos? Então, vamos lá. Estranho mimo aquele vaso. Viu, casualmente, uma vez, de um perfumado, contador sobre o mármore luzido, entre um leque e o começo de um bordado. Então, ele descreve onde estava o vaso, né? Então, o vaso estava em cima de um mármore, né? Fino artista chinês, enamorado. Nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Então ele vai descrevendo aí esse vaso, né, do artista chinês, do artista chinês que faz esse vaso com flores, né, pinta esse vaso aí com flores. Mas olha só, nele pusera o coração doentio. O artista chinês, ele não coloca o coração doentio na amada. Ele coloca o coração doentio em quem? No vaso. Mas talvez, por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim, talvez lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la. A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o que com aquele tim, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Então ele descreve esse vaso e diz que admirou esse vaso que estava no mármore, né? Admirou também quem pintou o vaso, ó, que arte em pintá-la, né? A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o que com aquele tim, né? Então ele também faz um culto a quem pintou o vaso. Então, novamente, nós temos aí um soneto, né? Ó, as duas primeiras estrofes em 4 versos e as duas últimas estrofes em 3 versos, né? Uma forma fixa, o culto à forma, as rimas, né? Bem feitas. Raimundo Correia, o poeta do desengano. Então, Raimundo Correia, ele rompeu um pouquinho com algumas características parnasianas, porque ele não descreveu objetos, mas ele foi chamado do poeta filosófico, né? Ele
ele gostava muito de pensar, né? De trazer temas que levavam à reflexão. Só que esses temas, eles novamente eram universais, não eram temas subjetivos, mas temas objetivos, certo? Então vamos lá, poema dele. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca madrugada. Então percebam que, novamente, aí nós temos o soneto como uma forma fixa, e o gosto dos parnasianos pelas reticências, né? As reticências aí que mostram a reflexão, a continuidade, né, de pensamento. Então, Raimundo Correia aí começa a falar sobre as pombas, descrever como as pombas voam, né? Como as pombas saem dos pombais, né? E como elas voltam. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Então, ele descreve como elas saem dos pombais, mas também como elas retornam. Também dos corações, onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Então, ele faz uma comparação dos sonhos com as pombas. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e elas aos corações não voltam mais. Então, olha só que percebam que ele faz, né? Ele compara os sonhos com as pombas, né? Nós sonhamos, e muitas vezes esses sonhos voam, muitas vezes esses sonhos retornam. Mas ele fala aí do azul da adolescência. Olha só, ele dá a cor a essa fase da vida. Então nós sabemos que o azul, ele é uma cor angelical, é uma cor que acalma, né, uma cor bela. Então ele fala que a adolescência, ele é um período belo. Então ele diz que as asas soltam. Que asas são essas, né? Os adolescentes querem voar, querem sonhar muito, sonham muito, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Mas os sonhos eles não voltam mais, né? As pombas voltam, mas os sonhos não. Então eu posso comparar os sonhos com as pombas quando eles saem dos pombais. As pombas voltam, mas os sonhos não mais, não é verdade? Então ele faz essa reflexão a respeito dos sonhos. Então percebam que a poesia dele é um pouquinho diferente do outro autor, né, que nós vimos anteriormente, que descreve aí um vaso chinês. Olavo Bilac, um poeta popular. Então, Olavo Bilac, ele foi um poeta muito popular e é muito conhecido, né? Olavo Bilac. Ele foi um poeta muito popular e muito conhecido porque Olavo Bilac, ele começou com seus poemas muito romancista, né? Muito românticos, por isso que ele ainda traz essa veia romântica em alguns poemas dele, que nós vamos ver na atividade, na nossa atividade, certo? Então, ele foi muito conhecido, Olavo Bilac, principalmente com um soneto que nós vamos ver, que se chama Via Láctea, certo? Então, vamos lá. Esse poema dele, que se chama Profissão de Fé. Então, o que é uma profissão de fé? É eu acreditar em alguma coisa, né? A profissão de fé é quando eu acredito em algo, então vamos dizer que eu professo aquilo com fé. Então vamos ver que profissão de fé é essa de Olavo Bilac. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Todo mundo sabe o que é um ourives? Um ourives é alguém que não que trata de ouro, não que faz de ouro, né? Ourives é uma pessoa que, vamos dizer, faz pingentes, né? Ele detalha o ouro, né? Ele molda o ouro em algum objeto, em alguma imagem.
certo? Então, Olavo Bilac, ele diz que inveja quem? O ourives. Então, quando ele escreve, a maneira que o ourives trata aquele objeto, aquele ouro, né, com detalhe, né, com amor, ele inveja. E mito, então ele faz uma imitação do ourives. E pois, nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre, por servir-me sobre o papel, a pena, como em prata firme corre o cinzel. Então, esse cinzel aí, que é uma pena, né, que os poetas escreviam, é o lápis, né, do poeta. A prata firme seria o que? O poema, né? Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem, azul celeste. Então, novamente, é esses verbos no imperativo, né? Como se fosse dando uma ordem, como se fazendo um manual de instrução de como se escreve um poema. E diz uma coisa interessante: a ideia veste. É como se a forma revestisse a ideia e não o contrário. Então, o que importa não é o conteúdo, o que importa é a forma. É ela, né, que dá corpo ao poema. Tosse, aprimora, alteia, lima a frase, enfim. No verso de ouro engasta a rima como um rubi. Por que ele chama verso de ouro? Os poetas parnasianistas, eles diziam que o final de um verso, que era escrito com a rima, é chamado de chave de ouro, né? Principalmente o último verso, vamos dizer assim, que é a rima bem feita, a rima bem realizada, né? Por isso que é chamada de chave de ouro. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, de ourive, saia da oficina sem um defeito. Olha só, então ele quer que a estrofe dele, que o poema dele saia sem nenhum defeito, como sai é, um objeto feito pelo ourives da oficina. Então, o poema, escrever o poema, é comparado a estar numa oficina, né? Assim procedo minha pena. Segue essa norma. Ó, assim procedo minha pena. A pena aí é, ele está aflito, né? Segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Então, ele serve a forma. A angústia dele é escrever bem. A norma dele é o quê? É a forma. É seguir a forma, né? Não é o conteúdo, é a forma, é o culto da forma, é a arte pela arte, é o culto da forma, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse estilo literário parnasianista. Eu adoro, eu gosto de algumas características, né? Claro que nós não vamos seguir à risca algumas características parnasianas, mas um poema bem feito, bem escrito, claro com seu conteúdo, mas com a sua forma bem escrita, bem declamado, um poema com rimas ricas, né? Que eles chamam de rimas ricas, né? Que nós vimos no primeiro ano do ensino médio, né? Então, é um belo poema, né? Mas nós não devemos cultuar a forma, né? Nós devemos buscar a forma e o conteúdo, ok? Então, nós vamos para a nossa atividade. Vou explicar, vou ler o poema, que é muito lindo, que eu preparei para vocês. Não eu, mas Olavo Bilac, mas foi bem escolhido, vocês vão adorar. Vamos lá. Pronto, então vocês têm aí a atividade de vocês dessa unidade. Vocês vão ler um poema,
de Olavo Bilac, que se chama Via Láctea. É um poema dele muito conhecido, né? E junto desse poema vocês vão escutar uma música, né? Vocês vão ouvir uma música que foi intitulada também como Via Láctea. É uma música com a intertextualidade, né? Com esse poema de Bilac, muito mais intertextualidade, né? Ele é quase um poema em si, né? É uma música de abelha, linda, por sinal, vocês vão ouvir, vão gostar muito, tá certo? E esse poema de Bilac, ele rompe com algumas características românticas, né? Com algumas características parnasianas, né? Estou pensando no romantismo, porque ele é bem romântico, esse poema. Mas vamos lá. Então, passando aqui um carro, buzinando. Então, nós temos aí a Via Láctea, né? A Via Láctea, que é essa junção de estrelas, né? Então, ele diz o seguinte, o poeta: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direis, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso em pranto, indo as procuro pelo céu aberto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido? Tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Lindo, né? Esse poema de Bilac. Então vamos lá. No soneto, há duas vozes que se pronunciam. Quais são elas? Né? Vou dar uma dica aqui. O poema, ele é narrado pelo eu lírico. Então, o que seria o lírico? O eu lírico é a voz do poema. Assim como nos contos, como nas narrativas, a voz é do narrador, nos poemas, a voz é do eu lírico. Então, nesse poema, nesse soneto, nós temos aí duas vozes. Uma delas é a do eu lírico e a outra de quem é? Vocês vão me dizer. Qual marca utilizada pelo eu lírico comprova que dialoga com o interlocutor? Justifique retirando trechos do poema. Então, existe uma marca aí que me faz entender quem é o outro interlocutor, certo? Vou dar uma dica. Em contos, em narrativas, quando nós queremos inserir a voz de alguém, nós nos utilizamos de travessões. No caso aí do poema, ele se utilizou de outra marca linguística, certo? De outro meio linguístico, que não é um travessão. Então, vocês vão justificar retirando trechos do poema, né? Então, vocês vão retirar trechos do poema que tenham essa marca linguística. Analise atentamente os diálogos estabelecidos entre essas vozes. O que cada uma delas representa. Então, existem aí um diálogo, né? O eu lírico com o outro interlocutor. Então, o eu lírico representa quem? Esse outro interlocutor representa quem? Certo? Que imagem é descrita na segunda estrofe? Então, eu vou lá para a segunda estrofe. O que seria a segunda estrofe? Essa junção de versos. Então, tem uma imagem. Ele descreve algo, certo? Vocês vão dizer aí o que é descrito pelo poeta nessa segunda estrofe. Tá fácil. Segundo o eu lírico, como esses interlocutores reagiram ao saber de seu hábito de conversar com estrelas. Então, o poema fala que o poeta ele conversa com as estrelas. Só que ele diz que os interlocutores reagem de uma forma. Então, que reação é essa? Esse soneto de Bilac rompe com toda a perspectiva parnasiana. Então, essa é uma afirmação. Por quê? Então, eu disse para vocês que Olavo Bilac, ele foi um poeta que iniciou nessa fase
romancista, né, como romântico. Então, contudo, esse poema ele rompe com essa perspectiva parnasiana, né, que não vou dizer para vocês não saberem a resposta. Mas por quê? Por que ele rompe com essa perspectiva parnasiana? O que, que ele traz no poema que o difere dos poemas parnasianos, certo? Vou dar só uma dica quanto ao conteúdo, não a forma, ok? Apesar de romper com algumas marcas parnasianas, o soneto ainda carrega algumas características desse estilo, que é a forma parnasiana, né, de escrever. A partir da leitura realizada, na sua opinião, qual ou quais características seriam essas? Então você vai citar uma ou duas características, né, que faz desse poema parnasiano, porque ele é parnasiano. De acordo com o eu lírico, o que é preciso para ouvir e entender as estrelas. Então, ele diz aí no poema, ele ouve e entende as estrelas, por que ele ouve e entende as estrelas, né? Então, ele fala, né, no poema. Então, vocês vão buscar lá no poema, tá bem fácil. Gostaram? Espero que tenham gostado da atividade. Ouçam a música, é linda, ok? E façam a atividade, tá bem fácil, bem simples, né? Qualquer dúvida, vocês sabem aonde recorrer, não é verdade? Então, espero que tenham gostado desse poema. Lembro só uma coisa: ele parece um poema romântico, não é verdade? Fala aí das estrelas, de falar com as estrelas, que é próprio dos românticos, né? Mas ele fala das estrelas, né? Ele não fala da amada, certo? Então ele é um poema que é universal, não é verdade? Não é um poema que busca uma ideia romântica, né? De descrever a amada, né? De algo mais pontual. Não, é algo mais universal, ok? Então, fiquem com Deus, até mais, estudem. Espero que tenham gostado.